testemunho que, como Presidente do Governo, tenho registado nestas voltas que já dei aqui ao nosso pavilhão. Confiança relativamente ao que é o histórico, relativo a 2022, ano recorde, e enormes e boas expectativas relativas a 2023. E, portanto, os Açores são um destino que cada vez mais está consolidado com prestígio, com excelência, com carisma, que não dispensa a promoção constante e regular, mas que já tem um histórico de excelência que lhe também dá currículos. E por isso o nosso entusiasmo com as políticas públicas que este Governo tem assumido na promoção e na valorização pela excelência dos Açores enquanto destino turístico e, sobretudo, sempre pela sustentabilidade. O Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, é um fã dos Açores enquanto sociedade, comunidade, economia e espaço de visita turística. Como sempre, dê-nos o grato gosto de nos visitar 2 vezes ao nosso pavilhão. Este Governo, em nenhuma circunstância, e já tem provas dadas, se baseia em intuições. E por isso eu quero tranquilizar todos. Estamos a fazer bem num percurso que promove desenvolvimento, criação de riqueza, empregabilidade, prestígio aos Açores e a cada uma das nossas ilhas enquanto destino de natureza. A Bolsa de Turismo Lisboa é o principal fórum de Portugal para a promoção dos destinos turísticos. Os Açores cá estão para se apresentarem ao país e ao mundo como um destino turístico sustentável, de privilégio para quem quiser uma experiência ligada com a natureza. Este é o nosso ativo. Tem sido um sucesso a procura do conhecimento dos Açores. Os nossos pavilhões, empresários, institucionais, como os municípios, cá estão a dar a conhecer o seu melhor. E o nosso melhor é muito bom, excelente, no comparado com outros destinos turísticos do mundo. O nosso ativo principal é a nossa natureza, mas o saber receber e o acolher é também uma virtude dos açorianas e dos açorianos. E, portanto, estamos bem com a natureza e com as pessoas. Vivam os Açores como destino turístico, com projeção de um grande futuro. Depois destes anos de interrupção, os Açores voltaram em grande força à BTL, com a presença de todos os municípios da região autónoma dos Açores e com 30 empresas dos Açores. Tem sido uma feira extremamente produtiva, com muitos contactos e mesmo com muitos negócios. Nós estamos muito satisfeitos, julgo que em relação a 2022, que foi efetivamente um ano de todos os recordes, em que tivemos o maior número de dormidas de sempre, o maior número de hóspedes e as melhores receitas de sempre também, com crescimentos da ordem de 21%, nos fazem ter imensa confiança naquilo que pode vir a ser o ano 2023. É um ano que, pela amostra desta BTL, nos permite ter confiança e esperança de que o turismo continuará a ser nos Açores um setor de grande alavancagem de todos os outros. Eu gosto sempre de relembrar que os Açores são um destino de turismo muito especial, um destino de turismo singular, que vende a natureza, que vende a sustentabilidade, que quer transferir fluxos turísticos para todas as ilhas. Todas as nossas ilhas estão aqui representadas e todas elas são devidamente promovidas, e tudo isso nos permite que caminhemos nesta tendência de promover todas as ilhas, de atenuar a sazonalidade, de ultrapassar, tanto quanto possível, aquilo que foram os números de 2022. Se todos os outros fatores se mantiverem constantes, nós estamos convencidos que, pelo aquilo que aconteceu aqui nesta BTL, vamos ter um 2023 muito produtivo, muito profícuo. É isso que nós desejamos, e quero aproveitar também para agradecer a colaboração de todos os expositores, de todos os nossos empresários, de todos os nossos municípios, de todas as instituições que aqui estiveram representadas na BTL, porque é efetivamente com eles e por eles que se faz este evento, que se faz esta Bolsa de Turismo. É a maior Bolsa de Turismo nacional e, nesse aspecto, os Açores estiveram muito bem representados, com gente muito empenhada e com muita capacidade para levar os Açores mais longe e aumentar cada vez mais a notoriedade da nossa região.
especializado na alimentação natural e holística para todo tipo de animal de estimação. Em pleno crescimento, a Patigrife é uma grande referência no bem-estar e serviço de higiene ao seu animal. Com 60 lojas em todo o Quebec, Patigrife oferece produtos saudáveis 100% canadianos. Franquias disponíveis. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Salud, familia, dinero, trabajo, amor. 5 gracias que la vida nos da y que se nos puede perder. O grande chama ajudar-te-á a combater a inveja, maldade e as graças que acontecem por culpa de terceiros. Abre os seus olhos. Mentalista, ocultista, naturista e psicoespiritualista. O grande curandeiro. Venga a consultarme, yo soy el chamán del amor. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e canto com o Colonial. Quality Pack, especialista no fabrico de caixas em madeira para transporte de contentores por barco ou avião para todo o mundo. Vendemos madeira para a construção de casas em plywood e aspanite. Para mais informações, contacte João Melo pelo 514-773-9794. Quality Pack, embalagens de qualidade. As condições de inverno não são fáceis para conduzirem. Para poder evitar certos acidentes, a qual lhe podemos ajudar, na Carstar Rosemont, passe-nos visitar para uma boa verificação da condição dos pneus, a qual vendemos também novos e usados, pode evitar um acidente. Inspeções de mecânica, bate-chapas e pintura, também um grandioso serviço estético. Não hesite em nos contactar ao 514-279-7224 e estamos situados no 5757 Avenida Papineau. Salão Edith. Bom serviço, competência e qualidade. Especializado em corte unissexo, styling, coloração e penteados para casamentos e eventos. Salão Edith há 22 anos na comunidade portuguesa. Olá a todos, na emissão de hoje viemos de novo ao encontro do grande psiquiatra português, Dr. Rubem Martins. Vai falar o ponto de vista dele em relação à situação vivida em Laval. O chofer que fez o ataque contra a garderie e matou 2 crianças. Vamos então saudar o Dr. Rubem. Como está o doutor? Muito obrigada por nos receber no seu aconchego
É certo que nós temos uma situação bem caricata. Esta pessoa que fez um ataque contra uma garderia, onde 2 crianças perderam a vida. Temos aqui um homem que era um ser normal na sociedade e, de repente, um ataque de violência que o fez proceder desta forma, doutor. Como é que nós podemos fazer uma análise em relação a uma pessoa normal, completamente normal numa vida diária, e de repente tem um ataque de fúria? Não é uma situação fácil. Não penso que vou conseguir dar uma resposta completa e simples a uma tal situação. Tem diferentes circunstâncias que podem levar uma pessoa a mudar completamente de espírito numa situação, em certas circunstâncias, vamos dizer isso assim. É difícil para mim falar especificamente desse caso, porque eu não conheço os detalhes desse caso, não estou envolvido nesse caso, então não sei exatamente o que é que se passa. Então, em modo geral, há circunstâncias nas quais pessoas sem problemas vamos dizer assim, sem problemas óbvios, que em certas circunstâncias agem de modo, pode ser violento ou inadequado. Há fatores de risco, não é? Então, quando uma pessoa vive elementos de stress importante, perca de emprego, morte de uma pessoa importante, sentimento de injustiça, porque uma coisa aconteceu que eles consideram injusta, mete o indivíduo numa situação de stress na qual a pessoa pode pensar, pode ver a realidade de um modo ligeiramente ou completamente diferente do que é de hábito. Então, uma pessoa não age a uma situação de stress da mesmo modo que uma pessoa vai agir em situação de não stress. Então, como já disse, não sei exatamente o que se passava na vida dessa pessoa e mesmo a saber se a pessoa sofre ou não de um problema de saúde mental é outra pergunta, mas se uma pessoa em geral vive situações difíceis, de stress importante, a pessoa vai reagir a essa situação de um modo diferente que ela agiria se ela estivesse calma. Isso é um elemento. Existe depois outros elementos que vão fora mesmo do que é que se passa na vida do indivíduo, não é? Há razões biológicas pelas quais uma pessoa pode completamente mudar da maneira como é que vê a realidade. Não é? Então há pessoas que vão desenvolver a um certo momento na vida sem necessariamente ter um fator de risco, uma doença psiquiátrica que faz que vão ver a realidade de um modo diferente. Então, por exemplo, uma psicose, então uma pessoa pode ter, sem ter fatores de risco, porque há fatores de risco, mas mesmo sem fatores de risco, desenvolver um episódio psicótico, por exemplo, no qual a pessoa vai ver a realidade de maneira completamente diferente. Quero meter uma parênteses assim, que ter um episódio psicótico não quer dizer ser violento. A maioria das pessoas que sofrem de um problema de saúde mental, incluindo um problema na qual eles vivem a realidade de um modo completamente diferente do resto da população, não agem de maneira violenta e têm mais risco de ser vítimas de violência que de ser eles próprios ou elas próprias responsáveis de um acto violento. Então não é porque uma pessoa do dia seguinte sofre de uma doença e tem a impressão que o mundo é completamente diferente que essa pessoa vai agir de maneira violenta. Mas há um risco que ela o faça, porque se a sua concepção do mundo implica que ela vê um perigo onde é que outras pessoas não veem um perigo, ela pode reagir em função desse perigo fictivo, não é? Então, se a pessoa pensa que, por exemplo, um membro da família agora é o diabo, ela vai reagir em função dessa realidade e pode agir de maneira violenta relativa a essa outra pessoa, para se proteger, mesmo se o perigo não era real, na sua percepção da realidade esse perigo era real, não é? Então, isso é uma das razões pela qual uma pessoa de um dia para o outro pode agir de maneira violenta. Outra razão é a consumação. Então, há muitas substâncias que podem produzir um episódio similar à psicose e há muitas substâncias que podem limitar a nossa capacidade de
de controlar as nossas emoções. Por exemplo, uma das drogas mais ligadas à violência é o álcool. Então, quando uma pessoa bebe, tem uma menos grande capacidade de controlar as emoções e riscos, comportamentos violentos e comportamentos de suicídio são muitas vezes associados com a utilização de droga, incluindo a utilização de álcool, porque a pessoa vai ser muito menos apta a perceber as consequências do gesto. Depois há outras substâncias que vão produzir sintomas psicóticos da maioria dos casos. O cannabis, por exemplo, tem é uma das drogas com uma das fortes, com uma maior chance de conduzir a um episódio psicótico que outras drogas, apesar de a maioria das pessoas vão dizer que o cannabis, calma e etc. É verdade, para a maioria das pessoas, quando elas estão intoxicadas, não ficam violentos, mas já há um risco, uma porcentagem relativamente importante da população, de desenvolver um estado, ou de conduzir a um estado psicótico no qual a realidade é completamente diferente. E depois temos todas as outras drogas que em si conduzem a um episódio psicótico, os alucinogénios que conduzem a um estado de percepção da realidade que é completamente diferente. Então, isso podem ser fatores, se eu quero resumir, ter uma realidade, perceber, ver o mundo de um modo diferente por causa de um problema de saúde mental, não é em si uma razão de violência. As pessoas que sofrem de problemas mentais não são estatisticamente mais violentas que pessoas que não sofrem de problemas mentais, é só que a razão pela qual essas pessoas vão cometer um acto violento vai ser diferente que as razões pelas quais a maioria das pessoas cometem um acto violento. A maioria das pessoas vão cometer um ato violento por razões fáceis a perceber, não é? Dinheiro, agora tem uma coisa razões, tenho a palavra em francês aqui, jalousie. Egoísmo. Não, jalousie é quando uma pessoa... Inveja, sim. Então, são razões relativamente fáceis a perceber para a população, não é? Então, quando se vê o motivo nos crimes de pessoas que são condenadas sem ter problema de saúde mental, são geralmente razões fáceis a perceber, não é? Que ela fez isso no objetivo de ter isto e Y, fez aquilo porque esse membro da família estava contra ela, então são razões relativamente fáceis a perceber, enquanto pessoas que sofrem de um problema de saúde mental cometem crimes que são mais difíceis a perceber pela população em geral, porque a realidade na qual eles são cometidos é completamente diferente para essa pessoa comparada ao resto da população. Não sei se isso era claro. Como é que vai ser julgado um indivíduo que praticou este ato? Então, se há uma suspeição de um problema de saúde mental, há duas coisas a fazer. Então, a primeira é de saber se a pessoa é apta ou não a seguir um julgamento, não é? Então, são questões relativamente fáceis a perceber. Então, a questão de saber se a pessoa é apta ou não é de saber se a pessoa é capaz de perceber que ela foi acusada de um crime, capaz de perceber que teve um crime que foi cometido, ser capaz de perceber do que é que ela foi acusada e de seguir e de perceber as funções de cada membro, não é, no tribunal. Então, saber que ele é a pessoa acusada, quem é o seu advogado, quem é a partida adversa, então o governamento, saber quem é que é a pessoa que pega as decisões, então o juiz. Então, isso é a primeira parte. Se a pessoa ela percebe que cometeu um crime, se a pessoa sabe do que é que ela é até acusada, sabe as consequências do que é que ser julgado implica, sabe as funções de cada um dos membros e é capaz de se comportar adequadamente dentro de um tribunal, a pessoa é reconhecida como apta a seguir a ser julgada. Depois, a segunda pergunta é se a pessoa era ou não criminalmente responsável do crime ou não. Porque não é a mesma coisa que ser inocente, não é? Então, uma pessoa inocente é uma pessoa que não cometeu um crime. Uma pessoa que é criminalmente não responsável, quer dizer que o crime foi cometido, mas não era, pela lei, a pessoa não tinha a responsabilidade do crime que ela própria cometeu. E aí, a questão que os psiquiatras tentam de responder quando fazem uma avaliação de responsabilidade criminal é de saber se nesse momento, no momento no qual o crime foi cometido, a pessoa tinha ou não tinha
um raciocínio suficiente para saber que ela estava a cometer um crime e para ela saber que o que é que ela estava a fazer era um gesto reconhecido ilegal e mau, vamos dizer, sobre o conceito pela lei. Por exemplo, vou utilizar o exemplo que eu disse há bocado. Se uma pessoa sofre de um episódio psicótico e está convencido que a mãe é o diabo e que a mãe está ali para destruir o mundo, e que essa pessoa, tendo essa convicção e pensa que a mãe vai lhe matar, mata a mãe, o crime foi cometido. Não é? Teve um crime o acto foi cometido e então a pessoa não é inocente. Mas se a evidência é clara que no momento na qual a pessoa cometeu o crime, ela estava convencida dessa realidade, que ela estava a se proteger, que era necessária para salvar a humanidade, ou para salvar ela própria, de matar a outra pessoa, e se os psiquiatras todos que evaluam dizem sim, isso era a realidade, e isso faz haver toda a documentação que estava presente, quando a polícia chegou, o que é que a pessoa aprecia, como é que estava o indivíduo quando a polícia foi presa, passa-se por entrevistas com a pessoa em questão. Então, se toda a informação liga a dizer, ok, a pessoa não tinha um conceito que, o gesto que ela fez sim era um gesto legal, mas ela estava a fazer por boas razões, a pessoa vai ser reconhecida criminalmente não responsável. Outra vez, uma pessoa criminalmente não responsável não é inocente. Uma pessoa não criminalmente responsável pertence a outro elemento judicial que chama-se o TAC, o Tribunal Administratif du Québec, que tem a carga de seguir pessoas que foram criminalmente responsáveis. A pessoa que foi reconhecida criminalmente responsável tem obrigações a seguir. Se a pessoa ainda está muito doente e precisa ser hospitalizada, tem que ficar hospitalizada num hospital. Se ela é liberada sobre algumas condições, porque às vezes na população as pessoas pensam que uma pessoa que é reconhecida criminalmente não responsável é liberada. Não é o caso, eles só pertencem a outro tipo de tribunal, que não é um tribunal criminal, mas é um tribunal... Mas permita-me, está a tocar no ponto certo, este indivíduo será conduzido para uma prisão psiquiátrica? Não necessariamente? Não necessariamente, e nesse caso preciso, para ser honesto, não estou ocorrendo dos detalhes, então não vou-me cometer a fazer nenhuma afirmação para esse caso específico. Mas vamos dizer, um caso no qual um indivíduo é efetivamente reconhecido como criminalmente não responsável, depende do grau de perigo ligado ao estado atual do indivíduo. Se o indivíduo ainda está vivendo num mundo, numa realidade paralela, na qual esse indivíduo vê riscos e tem um perigo que, se essa pessoa é liberada, ela arrisca de recometer o mesmo acto, então sim, a pessoa não vai ser numa prisão psiquiátrica. Muitas vezes, se tem um risco muito, muito importante, temos um instituto, que é o Instituto Pinel, que vai se ocupar dos casos mais perigosos. Se não, Neste caso, sim. Matou 2 crianças. Depende, porque, como já disse, não conheço o caso, então não sei se a pessoa, e eu, para ser honesto, não segui necessariamente o que é que se passou ultimamente, não sei se teve outras coisas que se passaram ultimamente, mas uma pessoa que é... A primeira questão é saber se a pessoa é criminalmente responsável ou não, porque uma pessoa pode ser criminalmente responsável e aí ela vai em prisão. Mas, não é doutor, há aqui o ponto também que se junta, depois da pessoa ter praticado o ato, despiu-se, vimos nas notícias, tudo isso, não é um ato que demonstra não é isso, fúria? Mas não é isso, uma pessoa pode, não é isso a pergunta a qual o tribunal e os psiquiatras que vão analisar vão ter que responder. Eles vão ter que responder à pergunta seguinte: quando o acto foi cometido, a pessoa sabia ou não sabia que estava a cometer um acto mau? Sabia ou não sabia que estava a cometer um acto ilegal? Despir-se, sofrer de um problema de saúde mental, não é em si uma razão para ser criminalmente não responsável. A única razão para ser criminalmente responsável é que a pessoa não era capaz de fazer a diferença entre o bem e o mal, e o ilegal e o ilegal. Uma pessoa pode estar muito deprimida, okay? Pode estar muito, como dizer... Carga. Sim, pode ter cheio de razões para dizer este mundo não vale a pena de viver,
vou matar pessoas, vou matar a mim próprio, mas eu estou consciente que isso é um acto ilegal, mesmo se a pessoa estava deprimida, vai ser reconhecida criminalmente responsável. Ela não vai ir num hospital psiquiátrico, vai ir em prisão, não é? Para ser reconhecido criminalmente não responsável, a realidade é que a pessoa não tinha, nesse momento, a capacidade de saber que o que ela estava a fazer era um acto que era negativo. Se a pessoa era capaz, pouco importa que ela sofra ou não sofra de um problema de saúde mental, é reconhecida criminalmente responsável. Mas o ato, doutor, o ato em si não será também um perigo para a sociedade? Depende como é o que é que o acto é devido a ser, não é? Então, se no futuro ele ficar em liberdade, vejamos. Então, outra vez, vamos ver, depende se a pessoa se isso era devido ou não a um problema de saúde mental, se a pessoa estava ou não numa situação de ser ou não ser capaz de fazer a diferença entre o bem e o mal, ou ilegal e ilegal. Se vamos dizer a pessoa não era e está efetivamente reconhecida criminalmente não responsável, sim, o fator de risco vai ser metido em aplicação. Agora, é difícil, é muito variável de um indivíduo a outro. Há pessoas que têm episódios psicóticos breves, não é? Relativamente breves, nos quais, durante esses episódios, eles podem ter tido um comportamento perigoso, mas que entre episódios o perigo é marginal, a evolução da realidade é igual à maioria da população e algumas pessoas são bem tratadas com medicação, têm um pouco risco de desenvolver outro problema psicológico. Então, uma pessoa, mesmo se cometeu um crime grave, não vai ficar hospitalizada para o resto da vida deles. Na maioria dos casos, porque na maioria dos casos podemos encontrar um tratamento que é eficaz e aí a pessoa fica sobre a jurisdição do TAC, que eu mencionei, que é um tribunal especial, mas em liberdade, mas com condições. Tem que pegar a medicação, tem que ir... Exatamente, tem que ser medicado, não é? E seguido. Por muitas pessoas, não toda a gente... Depende do que é a causa, não é? Na maioria dos casos, vamos simplificar as coisas assim, na maioria dos casos a pessoa tem que ser medicada. Existem raros casos na qual a perda de contato com a realidade foi breve, segundo a outras coisas, incluindo causas biológicas, às vezes, pelas quais uma medicação psiquiátrica não é necessária a longo prazo. Okay? Então, isso é mais a exceção que a regra. Se vamos de maneira geral, na maioria dos casos, sim. Uma pessoa que comete um tal crime, mas que é devido a um problema de saúde mental e pelo qual existe um tratamento, a pessoa fica sob tratamento e tem condições que podem durar muitos anos, que estatisticamente duram mais tempo que uma prisão convencional, de facto, para a maioria dos crimes, e que implicam que a pessoa siga um certo tratamento, tenha que ir ver a sua equipa que trata, o seu psiquiatra, o seu psicólogo, o seu trabalhador social, dependendo de quem é que está envolvido na equipa. E isso vai durar enquanto o tribunal, o TAC, julga que existe um risco suficiente para a população. Quando esse risco é julgado mínimo, a pessoa é liberada do TAC, como uma pessoa que é liberada de outros problemas. Este indivíduo tem que ser seguido a vida inteira, doutor? É difícil para mim dizer, não sabendo exatamente o que é que a pessoa sofria. É muito... dizer que um gesto não é o equivalente a um diagnóstico, não é o equivalente do que mas é que a pessoa sofre. Mas é um alerta. É um alerta, mas é difícil para mim dizer se a pessoa tem que ser seguida ou não, é até difícil para mim de saber se a pessoa cometeu, como já disse, eu não evaluei o caso, então é difícil para mim dizer que a pessoa é ou não é criminalmente responsável. Não fiz análise que um colega vai fazer, que vai ser de ver toda a evidência, discutir várias vezes com o indivíduo, ver o que é que a polícia disse quando eles chegaram, o que é que as outras pessoas que estavam presentes disseram, para chegar a uma conclusão a saber se era ou não devido a um problema de saúde mental. Então, não vou poder responder a essa pergunta porque não existe um modo de funcionar que é igual para cada um dos indivíduos, é caso por caso, depende do que é que a pessoa apresenta como problema e depende de como é que as coisas evoluem, não é? Então, e eu sei que parece difícil porque o crime foi tão importante e tão odioso
que uma pessoa, quando um tal crime é cometido, a população vai ter a impressão, ok, porque esse crime é tão odioso, claramente essa pessoa vai ter que ser seguida para o resto da vida. Pode ser o caso, mas não... Doutor, permita-me, se ela for medicada durante a vida inteira, será que alguma vez ela se vai curar? Como já disse, depende do que é que a pessoa sofre. Mas nos casos que conhece, alguma vez passou pelas mãos uma situação onde fosse recuperável, onde possa algum dia se libertar de medicação? A maioria das pessoas, quando digo maioria é uma estatística, vou evitar dizer isso, mas como já disse, depende em grande parte. A medicação não é devido ao acto, mas é devido ao diagnóstico que a pessoa tem, não é? Então, se uma pessoa que sofre, por exemplo, de esquizofrenia, sim, vai ter que ser tratada a maioria da sua vida, porque é uma doença que é em si crónica, com generalmente muitos episódios de psicose mais importante, psicose menos importante. Então, isso é o caso, mas é devido a um diagnóstico. Eu sei que não é fácil a perceber, mas as pessoas têm que perceber que o que é que a pessoa sofre e um acto não são a mesma coisa. Então, a pessoa pode cometer actos horríveis por causa que sofre de um problema de saúde mental, mas também pode cometer actos horríveis sem sofrer de problemas de saúde mentais. De facto, temos cheio de pessoas que cometem crimes regularmente que não são diagnosticados com problema de saúde mental. E o tratamento não depende do que é que foi cometido, não depende do gesto que foi cometido. O tratamento vai depender do que é que a pessoa sofre. Porque nós temos tratamentos para doenças, não temos tratamentos para ações, não é? Então, se a pessoa sofre de esquizofrenia, por exemplo, e é evidente que a pessoa tem problemas psicóticos de maneira recorrente, sim, a pessoa vai certamente ser tratada para o resto da vida. Mas se a pessoa não sofre disso, sofre de outro problema pontual que pode ser resolvido, a pessoa não pega necessariamente a medicação toda a vida. Então, eu pessoalmente, nos casos que eu segui legais, não é? Então, pessoas que são seguidas no TAC, que eu sigo muitos, efetivamente, vão ter que pegar medicações toda a vida porque sofrem de problemas crónicos, mas outros sofreram de problemas pontuais e alguns, depois de alguns anos, conseguimos parar a medicação e estão bem sem medicação, porque não era a mesma doença. Então, varia muito de uma doença a outra, e um gesto não é igual a uma doença, não é? Então, um gesto tão grave que qualquer seja, não indica qual é a doença da qual a pessoa sofre. Percebi? Sim, percebi, doutor. Mesmo a terminar, o tempo passa tão rápido, é uma situação muito infeliz, porque perder-se duas crianças no seio de uma família com um ato violento de um indivíduo que disparou, não importa de que maneira, fica a dor. Qual é o conselho que o doutor poderia deixar aqui, no final deste encontro, para as famílias no seu seio serem vigilantes quando perceberem pequenos sinais onde possam despertar para uma situação como esta, para a realidade? Sim. Vou talvez mudar, então tem dois elementos aqui. Então, a situação pela qual as famílias que perderam crianças é uma tristeza infinita, não é? Então, isso tem uma realidade aí que para essas famílias terem suporto, para as famílias em geral, não é? Porque o que se passa também na população é quando se vê crianças morrer, é uma coisa que é muito difícil para a população em geral. Então, a maioria dos pais, das mães vão ter um pouco mais de ansiedade nos momentos seguidos a esses episódios, o que é normal, não é? Quais são também os cuidados que a família que perdeu as crianças, ou as famílias que também precisam de um acompanhamento psicológico ou terapêutico? É uma vasta e longa conversa, mas hoje ficaríamos por aqui porque realmente foi rico aquilo que passou como mensagem e voltaremos certamente quando estiver disponível para um outro assunto e outro tema. Poderemos focar se calhar a situação desta família ou destas famílias. Sim, certamente. Pronto, sei que não temos muito tempo, mas para essas famílias
sentir uma tristeza quando se perde uma pessoa importante na família, especificamente uma criança, também não é problema de saúde mental, é uma realidade e é natural. Né? Então, muitas pessoas precisam de ajuda, podem precisar de terapia sem necessariamente sofrer de um problema de saúde mental, porque estar triste porque perdemos uma pessoa importante na nossa vida não é uma doença, é uma realidade e é uma realidade natural, mas não é porque é uma realidade natural que a pessoa não deveria receber ajuda, não é? Então, no momento inesperado. Sim, então isso temos, mas sim, é um sujeito um pouco mais longo que poderíamos talvez elaborar. Muito obrigada, Dr. Rubem, foi um gosto de nos acolher no seu conforto e é um grande orgulho, sendo especialista psiquiátrico no Hospital Douglas. Bem-aja pelo seu tempo. Obrigado. É assim que terminamos então aqui esta conversa com o Dr. Rubem Martins, é o psiquiatra no Hospital Douglas. Hoje atendeu um bocadinho de tempo para nos poder dar esta explicação, como perceberam. Esperemos que as famílias possam ser felizes e que sejam também vigilantes, como disse, porque devemos de estar atentos. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine.
canseira. Cá estou eu, dei-lhe a terceira, e hoje com a voz afinada, a meu lado a cantadeira, natural de Guimarães, de nome Liliana Oliveira. Vamos entrar na brincadeira, tenho um cantar maroto, como estás, companheira, e o teu coração minhoto. Oh meu Vasco, és um garoto, oh meu Vasco, és um garoto, damos nossas saudações, estou de sorriso no rosto, por mantermos as tradições, unimos as regiões, vamos de mal a pior, vamos alegrar corações, com ritmos de folclore, passa do lado para a minha frente, para um ao outro vermos melhor. Cantigas eu sei de cor, cantigas eu sei de cor, hoje aqui neste dia, reparo em cada pormenor. No cantar tens categoria e sinto-me cada vez melhor por estar na tua companhia. Para mim uma alegria, no cantar vamos além, seja por trás ou pela frente, eu vejo-te sempre bem. Não me vou dar ao desdém, não me vou dar ao desdém, caço-te com uma garupa, a mim vês-me tu bem, o que quero ver preciso de uma lupa. Começou nossa disputa, vivemos tempos de esperança, é dura a nossa labuta, mas quem espera sempre alcança. E estás-me a passar panos quentes, mas contigo não vou ser mansa. O cantador avança, o cantador avança, de uma forma brejeira. Sabes que já não sou criança, muito menos à tua beira. Eu quero ver aí a tua força, mostra-me lá a cantadeira. Cais na minha ratoeira, mas tentarei ser teu amigo. Estejas de pé ou sentada, eu cá posso bem contigo. Vai ser fraco o teu castigo, vai ser fraco o teu castigo. Nem sei para o que é que te deu, não precisas de poder comigo.